Estamos dando continuidade à nossa série de exposições na carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 12. Depois de falar da atuação de Deus Pai no plano da redenção, Paulo diz no verso 6 que ele fez tudo isso para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Oremos. Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite, mais uma vez. Já cantamos louvores a Ti, Te adoramos, Te oferecemos orações, nossa confissão, ouvimos relato da Tua obra em campo missionário. Queremos agora orar pelo nosso país, pensando nas manifestações de hoje, pensando, ó Deus, no futuro da nação, da crise política, econômica que se avizinha. Tenha misericórdia do povo brasileiro, tenha misericórdia de nós, do nosso povo. Oramos pelas autoridades constituídas, da humildade, ó Deus, dá desejo de buscar o bem do país, dar, ó Deus, desejo de cumprir a Constituição e a lei. Pedimos, ó Pai, que aqueles que estão em autoridade se lembrem que esta autoridade é delegada e que um dia haverão de prestar contas a Ti, de como exerceram o domínio e o governo. Ajuda-nos como igreja a Te servir sob toda e qualquer situação. Lembramos dos nossos irmãos que vivem em países onde não existe liberdade de religião, liberdade de culto. Oramos pelos mártires nos países muçulmanos, por aquelas igrejas que estão sendo perseguidas. Dá-lhes a Tua bênção, a Tua graça, que permaneçam fiéis até a morte para herdar a coroa da vida. E pedimos também que o Senhor nos abençoe agora na compreensão da Tua palavra, que a exposição dela traga luz ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a segunda mensagem na série de exposições na carta aos Efésios. Na primeira mensagem, na mensagem anterior, nós vimos que Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma, com o propósito de confortar a igreja de Éfeso e outras igrejas que estavam preocupadas porque tinham ouvido a respeito da sua prisão. E o seu tema na carta é mostrar que a igreja é o grande plano de Deus, que desde a eternidade Deus planejou ter um povo para si. E com esse objetivo ele enviou seu Filho Jesus Cristo e levantou apóstolos que anunciassem a obra de Cristo e interpretassem a sua pessoa e aquilo que ele havia feito. E Paulo estava preso por isso. Então, longe de ser um motivo de preocupação para as igrejas, a prisão de Paulo por pregar o Evangelho era o cumprimento do plano de Deus e era motivo de glória para eles. Aqui no primeiro capítulo, Paulo expõe esse plano de Deus, de que maneira ele foi feito. Ele fala do papel e da obra de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos versículos de 3 a 6, que nós vimos na mensagem anterior, ele bendiz a Deus porque Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. E ele começa a descrever estas bênçãos. Ele fala da eleição. Deus na eternidade elegeu, escolheu para ele um povo de entre a humanidade para ser santo e irrepreensível. Deus os predestinou para serem filhos dele mediante a adoção em Cristo Jesus. E agora Paulo vai se referir a outras bênçãos espirituais, só que dessa feita relacionadas com o papel de Deus Filho, com a obra de Jesus Cristo. E ele vai mencionar aqui a aceitação que nós temos diante de Deus, mediante Jesus, a redenção e remissão dos pecados, a revelação da vontade de Deus, união com Cristo e o fato de que nós somos feitos herança para Deus. Antes de entrar na exposição destes privilégios que nos foram dados,
vamos lembrar algumas coisas que nós já vimos e que precisam sempre ser lembradas. As bênçãos que Paulo menciona aqui, escolha, predestinação, perdão de pecados, união com Cristo, elas não são dadas à humanidade toda. Nós fazemos uma distinção entre graça comum e graça especial. Graça comum é o favor que Deus demonstra para a humanidade, independente daquilo que as pessoas acreditam. Você vai encontrar ateu que tem saúde boa, tem prosperidade financeira e desfruta até uma certa medida de tranquilidade e paz. Então, de onde vem isso? Com certeza não vem do mérito dele ou de fé que ele tenha, mas simplesmente do fato de que Deus faz com que o seu sol saia sobre justos e injustos e que a chuva caia no quintal de justos e pecadores. Então, nesse sentido, Deus não faz distinção. Ele abençoa a humanidade com bênçãos materiais, ele traz prosperidade para as pessoas são capacitadas, independente delas crerem em Deus ou não, com capacidade para fazer música, fazer arte, para fazer ciência, fazer pesquisa, fazer descobertas, pessoas que têm habilidades extraordinárias e que não querem nada com Deus. Tudo isso é a graça é a graça comum de Deus. Com ela, Deus abençoa a humanidade. E se não fosse isso, o mundo seria insuportável. Seria um lugar impossível de viver. Mas por amor à sua criação, Deus faz com que até pessoas que não acreditam nele recebam bênção, graça, favor, capacidade, talentos e oportunidades aqui nessa vida. Então, quando você encontrar uma pessoa que não crê em Deus e no Senhor Jesus, mas você percebe que ela tem coisas boas e que coisas boas acontecem com ela, lembra que isso é a graça comum de Deus, é o favor de Deus, é o amor dele pela sua criação. Distinta dessa graça comum, tem a graça especial de Deus, em que Deus concede bênçãos espirituais e relacionadas com a salvação, mas isso somente para o seu povo: perdão de pecados, adoção de filhos, a vida eterna, depois da morte ir para o céu, viver com Deus para sempre. Isso Deus não dá a todo mundo. Essas bênçãos ele reserva para o seu povo, aquele povo que nós vimos na mensagem anterior, que ele escolheu e predestinou antes da fundação do mundo. Então pode acontecer coisas do tipo: você encontrar gente que não quer saber de Deus, mas está cheio de bênção material. E você pode encontrar gente que sofre nesse mundo, doença, dificuldade, vive apertadinho na ponta do lápis, mas que se alegra porque tem certeza de que seus pecados foram perdoados mediante Jesus Cristo. Com todas as vantagens que o primeiro grupo oferece, eu prefiro o segundo, porque nesse primeiro grupo, essas bênçãos elas se limitam a esse mundo e vai terminar um dia. Nós vivemos o quê? 80 anos, 85? Acho que mais. Aqui nessa igreja tem gente perto dos 100, não é? Então, mas essas bênçãos elas vão durar esse tempo aí. As bênçãos espirituais que advêm da graça especial, elas vão durar, elas têm efeito eterno. Eternidade é fora. Perdão de pecados, justificação, ser aceito por Deus, perdoado por Deus, isso de fato não tem preço. Esses privilégios, em segundo lugar, eles são dados em Cristo Jesus. Quando nós lemos de 3 a 6, que foi o tema da mensagem anterior, percebemos que Paulo o tempo todo está dizendo que Deus fez isso em Cristo, Deus nos deu isso em Cristo, Ele permitiu isso por Cristo Jesus. Tudo que nós temos é mediante Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz, por causa da sua ressurreição, nós podemos ser abençoados com estas bênçãos especiais relacionadas com a salvação. Terceira coisa, estas bênçãos, elas são dadas gratuitamente. Tudo isso que eu falei, escolha, predestinação, salvação, redenção, perdão de pecados, isso não foi dado para nós e não nos é dado com base em qualquer mérito que nós tenhamos ou previsto por Deus, mas pela graça soberana de Deus, pelo seu amor incondicional, soberano e eletivo, que nos foi dado antes da fundação do mundo. E quarta coisa, estas bênçãos, elas são dadas para a glória de Deus. A passagem 3 vezes, a passagem de 3 a 14, que trata desse plano, 3 vezes ela diz que Deus fez tudo isso. Verso 6, para louvor da glória da sua graça. Verso 12, para louvor da sua glória. Verso 14, em louvor da sua glória. Tudo é para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Dito isso, irmãos, vamos passar então a ver o que Paulo nos diz sobre mais bênçãos que nos são dadas na pessoa de Cristo. No verso 6, Paulo diz assim:
que Deus fez tudo isso para louvor da glória da sua graça, graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que é que Paulo quer dizer com isso? Graça que Deus nos deu gratuitamente. Eu penso que a figura que está por detrás aqui é a figura tirada do ritual dos palácios, onde o rei, assentado no seu trono, na sala real, inacessível, e concedia a algumas pessoas a graça de entrar à sua presença. Há um episódio destes no Antigo Testamento, quando o rei Assuero estende o seu bastão e concede que a rainha Ester chegue à sua presença. Ninguém podia acessar o trono real, a não ser por permissão do rei, se o rei concedesse favor. E uma vez que você conseguisse acesso ao rei, você podia pedir a ele qualquer coisa. A gente vê isso no episódio da rainha Ester no Antigo Testamento. Isso era uma prática no mundo oriental. Eu penso que é essa figura que Paulo está usando aqui. É como ele está dizendo: Deus concedeu a nós a graça de entrarmos na sua presença. Deus é o soberano rei do universo. Ele está sentado no trono do mundo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós não podemos chegar à presença dele sem sermos convidados e sem que ele abra a porta, estenda o seu favor e nos convide à sua presença. Mas Deus nos deu graça, temos acesso a Deus, é isso o favor de Deus. Nós podemos chegar à presença do Rei do Universo e diante do seu trono, pleitear com Ele a nossa condição, a nossa situação, entregar diante dEle as nossas necessidades, confessar os nossos pecados, pedir perdão, acesso a Deus. Esse é um privilégio que Deus não dá a todo mundo, que as pessoas se cheguem a Ele, se aproximem dEle, adentrem a sua presença majestosa. É isso que Paulo diz aqui, graça que nos foi concedida. A situação do homem, nós sabemos pela Bíblia e pela experiência, é de exclusão da presença de Deus. Todo mundo conhece a história da queda do homem narrada em Gênesis 3. No jardim, o homem tinha comunhão com Deus. Ele desobedeceu a Deus, virou as costas para Deus. Como castigo, Deus os expulsou do jardim. Então a situação da humanidade hoje é fora do jardim. O jardim representa a presença de Deus, onde Deus está. Nós somos expulsos de lá. Para voltar, nós temos que ser convidados. A porta tem que ser aberta por Deus, para que nós possamos ter comunhão com Ele. Isso é graça, é favor de Deus, porque Ele não faz isso com base em nosso mérito, porque nós não temos merecimento algum, mas pela sua graça, pelo seu favor. Então Deus nos concedeu graça, verso 6, no amado. Está vendo aí essa expressão? Ele diz que foi graça concedida gratuitamente. É meio que uma redundância, né? Porque toda graça é de graça. É como se Paulo tivesse dito, de graça grátis, né? De graça gratuitamente. Ele quer enfatizar que esse acesso a Deus, esse retorno ao paraíso, a presença de Deus, não é por mérito, mas favor de Deus. E ele diz aqui que isso foi feito, está vendo a expressão? No amado. Quem é o amado de Deus? Deus ama o mundo. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, mas tem um que é o amado, com A maiúsculo, né? O amado de Deus. Quem é o amado de Deus? É seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o amado de Deus. Talvez Paulo esteja aqui se referindo ao fato de que no dia em que Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele, e a voz de Deus Pai foi ouvida dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Cristo é o amado do Pai, Deus Filho é o amado de Deus Pai, que nos aponta para o fato de que Deus, Ele é completo. As pessoas, eu já ouvi isso, você já deve ter ouvido também, as pessoas querendo explicar por que Deus criou o homem, vêm com essa ideia de que Deus estava se sentindo sozinho, ou que Deus precisava expressar o seu amor, por isso Ele criou o homem para que na humanidade Deus expressasse o seu amor. A resposta é que Deus nunca precisou de alguém para expressar o seu amor, porque o Pai ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai. Deus é triuno, são três pessoas que subsistem no único Deus, e eles se amam, eles se fazem companhia, se eu posso dizer assim. Então Deus nunca se sentiu sozinho e nunca precisou de nada fora dele para ser completo e feliz, porque é a Trindade, eles se comunicam, se conhecem, se amam, se relacionam.
Então Deus, quando criou o mundo e quando nos criou, não fez porque tinha necessidade de alguma coisa. Não tem nenhuma causa fora de Deus pela qual Ele faz as coisas. Ele faz as coisas porque quer, porque Ele é completo, Ele é perfeito. Ele não tem nenhuma deficiência nele que o obrigasse a criar o mundo e a humanidade. Nós existimos por favor dele, por graça dele, por determinação dele. E essa graça nos foi dada nessa pessoa, no Filho, que é o objeto do amor de Deus Pai. E isso, creio, Paulo diz para ressaltar o fato de que foi esse amado do Pai que veio ao mundo para realizar o plano da salvação, que é o que vem nos versos seguintes. A sequência da passagem é simples. Quando Paulo fala do Pai, nos versos de 3 a 6, ele diz que na eternidade, está tudo no passado, na eternidade Deus nos escolheu e Deus nos predestinou. Aí ele diz, Ele nos concede essa graça de termos acesso à sua presença no amado. E em seguida ele diz, no verso 7, no qual, amado, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória. Agora o cenário muda. Até o verso 6, ele estava falando de Deus Pai na eternidade, mais ou menos como um arquiteto em cima de uma prancheta. A ideia é essa, não imagina o arquiteto em cima de uma prancheta, fazendo os planos, idealizando o que é que ele vai fazer. Deus fazendo isso na eternidade, planejando a igreja. Agora chegou a vez de Deus Filho. Deus Filho vem ao mundo para concretizar no tempo e no espaço o plano que Deus havia traçado na eternidade. E de que maneira ele fez isso? E qual é o resultado disso? Primeiro, nele nós temos a redenção. O que é a redenção? O plano de Deus, feito na eternidade, de ter um povo para si, ele tinha um problema, entre aspas, eu estou usando uma linguagem humana, né? Porque Deus elegeu e predestinou pecadores para serem dele, para serem o povo dele, para receber estas bênçãos. Mas como é que pecadores podem se relacionar com um Deus santo, poderoso, justo, verdadeiro e reto nos seus caminhos? Nós que somos corrompidos, inclinados a todo mal, somos o oposto de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que eu posso me relacionar com esse Deus, chegar à sua presença? Então era preciso que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados que nos separam de Deus. E essa é a parte de Deus Filho. O amado desceu da glória, assumiu uma natureza humana, se tornou como um de nós, e no seu sangue, verso 7, ele nos deu a redenção, ele nos redimiu. Eu acho que Paulo aqui está pensando na redenção de Israel no Antigo Testamento, porque é a mesma coisa. O povo de Israel estava debaixo do cativeiro dos egípcios. Deus mandou Moisés para libertá-los. E a libertação aconteceu quando Moisés mandou que o povo imolasse um cordeiro e passasse o sangue na ombreira da porta, porque naquela noite o destruidor passaria pelo Egito, mas aqueles em cuja ombreira estivesse, o umbral da porta estivesse o sangue, aquele seria poupado, seria salvo, seria redimido, resgatado. E foi isso o que Cristo fez por nós. Deus mandou seu Filho, que com o seu sangue colocado sobre nós, nos livra da ira de Deus que nós merecemos. Ele nos redime, ou como Paulo ainda explica no verso 7, ele traz a remissão dos pecados. O que é remir pecado? É pagar pecado. O pecado tem que ser remitido, ele tem que ser pago, ele tem que ser quitado, para que nós possamos ser de Deus e ter comunhão com Deus. E foi isso que Deus Filho veio fazer. Ele assumiu a figura humana, ele se tornou um de nós, para que nele Deus cumprisse toda a justiça, para que pelo seu sangue nós pudéssemos ser redimidos e resgatados para pertencermos a Deus. No qual, verso 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, e isso segundo a riqueza da sua graça. Graça, ele diz aí no verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Nós estamos diante da doutrina central do Evangelho. O Pai planejou e o Filho executou. Foi isso que ele veio fazer. Com o seu sangue, ele nos redime e traz perdão de pecados. Sem derramamento de sangue, não pode haver perdão de pecados, ou o seu ou de Cristo. Mas sem derramamento de sangue humano,
não pode haver perdão de pecados. Deus mandou o seu Filho e com o seu sangue nos redime. Se você não crê nele, se você não recebe, não aceita, será o seu sangue que vai pagar pelos seus pecados eternamente no sofrimento eterno. No sofrimento eterno no inferno. A outra bênção que Paulo menciona em seguida, está aí do verso 9 até o verso 10, é que Deus em Cristo nos desvendou o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade, a vontade aqui é esse plano que Ele fez lá na eternidade, sobre a prancheta, e que Cristo veio executar. Só que essa vontade de Deus, que é o seu plano, é um mistério, porque, como eu disse, Deus é inacessível do nosso ponto de vista, nós não podemos chegar a Ele, muito menos saber os planos dEle, o que é que passa na cabeça de Deus, nós não temos a menor ideia de fazer isso. Então Deus nos desvendou o mistério da sua vontade. Desvendar significa tirar o véu. Imagina uma coisa coberta com um véu, você não consegue contemplar os detalhes, não sabe o que é que está ali, o véu é tirado e de repente você vê com clareza. É isso que Deus fez em Cristo. Ele tirou o véu e revelou qual é o seu plano. Esse plano misterioso que Ele concebeu desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Verso 9, Ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Os povos andam na cegueira do seu entendimento. Os povos não conhecem a Deus e não sabem os seus planos, não têm a menor ideia do plano de Deus. Eles fazem ou tentam fazer os seus próprios caminhos, têm suas próprias ideias, concebem suas próprias religiões, fazem os seus deuses e os seus líderes, os seus ídolos, mas Deus deu ao seu povo o privilégio de conhecer a sua vontade. Esse é o tipo de bênção que Deus não dá a todo mundo, mas Ele dá ao seu povo escolhido, eleito, predestinado, pelo qual Cristo morreu. Não somente nos dá salvação e perdão, mas conhecimento. Então quem é de Cristo, ele sabe por que é que o mundo existe. Ele sabe de onde veio, onde está e para onde vai. Ele sabe por que as coisas acontecem. Ele sabe que há um Deus que está agindo no mundo. E esse conhecimento, ele traz paz, ele traz tranquilidade, ele traz norte para a vida. Gente, o mundo está perdido, as pessoas estão desnorteadas. Elas não sabem quem são, algumas acham até que vieram do macaco, né? As pessoas não sabem quem elas são, qual a origem delas. Elas estão perdidas, não sabem a finalidade, e aí acabam fazendo o que tem para fazer, pensam que estão no mundo para se divertir, para ganhar dinheiro, para gozar a vida, aproveitar o que a vida tem de bem, de bom, e se possível fazer bem a algumas pessoas, e então limitam. A visão delas é reduzida ao presente, ao material, aquilo que elas conseguem ver, experimentar e tocar. Elas não têm a visão ampla da história, do plano de Deus, de uma eternidade e que foi de um momento em que Deus criou todas as coisas com um plano e projeta a humanidade para a eternidade afora. Um plano maravilhoso do qual nós fazemos parte. Ser crente é mais do que ser salvo, é entender o mundo. Por que é que ele funciona? É ter resposta para estas grandes questões da vida. O que é que nós somos? De onde viemos? O que é que estamos fazendo aqui? Deus nos desvendou o mistério da sua vontade. O cristão, por definição, é alguém que era cego, mas agora vê. Ele agora entende. Tudo agora faz sentido. A vida faz sentido. A história faz sentido. A sua história faz sentido. Deus nos desvenda o mistério da sua vontade. E qual é essa vontade? Está dito aí, verso 9 e 10. A sua vontade é, segundo o seu beneplácito, a palavra beneplácito quer dizer o prazer dele, segundo o seu bom prazer, que ele propôs em Cristo, propôs lá na eternidade. Olha o verso 10. De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse é o plano misterioso de Deus. De fazer a criação toda convergir para Cristo, fazer a criação toda se voltar para Cristo, fazer com que na plenitude dos tempos, que está chegando, já começou, com a vinda de Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição, com a ação do Espírito Santo no mundo, Deus está reunindo um povo, mas esse momento se aproxima em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A criação será liberta do cativeiro da corrupção e Cristo reinará sobre esse mundo e todos vão se curvar diante dele. Ele é o Senhor absoluto. Então esse é o plano de Deus, dar o seu Filho como soberano do universo e toda a criação se humilhar diante dele, se curvar diante dele em adoração.
alguns em gratidão, louvor e adoração, e os outros condenados eternamente, mas todos submissos, todos dominados, debaixo da sua autoridade. Esse é o plano de Deus, é isso que Deus está fazendo. E Ele começou mandando seu Filho, que morreu na cruz, rejeitado pelos homens, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, enviou os seus servos para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho ao mundo, chamar as pessoas, constituir um povo aqui e preparar esse povo para a glória. Que coisa maravilhosa fazer parte desse plano. E Paulo diz que ninguém vai fazer com que esse plano falhe. No verso 11 ele diz: nele, Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança. Essa é mais uma das bênçãos que Paulo menciona. Nós somos a herança de Cristo. Se Ele é aquele para onde todas as coisas vão convergir, nós somos a herança dele, o povo que Ele vai ganhar como herança. Lá no livro do profeta Isaías 53, quando é descrito o sofrimento do Messias, está dito que Deus deu a ele como recompensa muitos homens. E lá no Salmo 2 está dito, o pai diz ao filho: me peça e eu te darei as nações como herança. Qual é a recompensa de Deus Filho por ter derramado o seu sangue na cruz? O que é que Ele ganha com isso? A resposta é: você e eu. Nós somos a herança de Cristo. Essa é a recompensa de Cristo. É por isso que na Bíblia a igreja é chamada de quê? A noiva de Cristo. Não é isso? A Bíblia fala das bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Nós somos a herança de Cristo. O trabalho penoso dele, a agonia que ele sofreu na cruz, o que é que ele vai ganhar com isso? Nós. Um povo para si, eternidade afora, com quem ele terá comunhão e alegria. Nele nós somos feitos herança. E Paulo termina, como eu disse, dizendo no verso 11, que isso vai acontecer, porque ele diz: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É como se Paulo dissesse: isso vai acontecer, esse plano que Deus elaborou e que o Filho executou, vai acontecer, porque isso foi predestinado pelo Deus que faz tudo de acordo com a sua vontade. Ele não pede a sua opinião nem a minha, mas a sua soberania garante que isso vai acontecer. E verso 12: a fim de sermos para louvor da sua glória. Ponto. Eu estou colocando ponto porque não tem no original grego. Termina aqui a descrição que Paulo faz da obra de Deus Filho. O Pai escolheu e predestinou. O Filho veio e nos deu acesso ao Pai, redenção, remissão, desvendamento e conhecimento do mistério do Pai, união com Ele e herança. Nos fez herança. E tudo isso de acordo com a predestinação de Deus, o Deus que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, para louvor da sua glória. Queridos, quais são as aplicações que nós podemos fazer do Evangelho para nós? Porque o que acabei de expor para vocês é o Evangelho. Primeiro, talvez haja pessoas aqui nessa noite que ainda não conhecem ou não foram alcançadas por estas bênçãos maravilhosas de Deus, que valem muito mais do que as bênçãos materiais. Eu convido você nessa noite a que você busque a Deus, que você bata na porta do palácio, que você se ajoelhe diante do trono e diga: Deus, eu me chego a Ti como miserável pecador e peço que o Senhor me conceda a graça de pedir perdão. Eu quero me chegar a Ti. Eu quero que você faça o contrário nessa noite do que muitas igrejas que estão por aí, elas fazem, do tipo assim: Deus está com saudade de você, Deus está esperando você falar com Ele, Jesus está sentindo sua falta, dá uma chance para Jesus, tadinho, está triste lá, você não vem, Deus fez tanto por você e você não... Dá uma oportunidade a Jesus, Deus está esperando. É o contrário. Você que tem que bater na porta de Deus e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Será que há esperança para mim? Eu não quero sofrer eternamente por causa dos meus pecados. Eu sei que há perdão no sangue do Teu Filho. Recebe-me na Tua presença. Você devia estar fazendo isso hoje, enquanto você pode. Enquanto você pode. Talvez haja alguns aqui nessa noite
que pensem que a salvação e o perdão é alguma coisa que Deus dá a quem merece. Eu creio que essa passagem deixa muito claro que o perdão de pecados e a salvação não é dado a quem merece, primeiro porque ninguém merece. Pessoas acham injustas, eu sei que tem gente que vai achar injusto isso que eu disse, que Deus elege e Deus predestina. Diz, mas isso não é discriminação, não é injustiça? Por que injustiça? Injustiça é quando você tira o direito de alguém. Você não tem um direito a ser salvo? Tem? Você não tem direito a ser salvo, você é um pecador. Quebrou a lei de Deus por pensamento, palavras e obras, sua vida toda. Você tem direito a quê? Se você nunca diga assim, Deus, eu só quero o meu direito. Eu já ouvi essa frase em alguns programas evangélicos, o pessoal diz assim, Deus restitui o que é meu. Não faça isso. Não peça para Deus restituir o que é teu, porque é ira e condenação, é o que você merece. Não diga assim, Deus, eu só quero que você seja justo comigo. Não faça isso. Não faça isso. Não peça justiça a Deus, peça misericórdia. Peça que Ele tenha misericórdia de você, compaixão de você, porque não é pelo seu merecimento. Se Deus fosse dar o seu merecimento e o meu, nós estaríamos todos condenados. Deus não é injusto, porque Ele não está tirando o direito de ninguém. Injustiça é quando você tira o direito de alguém. Nós não temos direito nenhum, a não ser de ir para o inferno. Então, quando Ele resolve salvar graciosamente, Ele não está sendo injusto, está sendo gracioso, está sendo misericordioso, está sendo compassivo. Talvez aqui nessa noite há pessoas que um dia experimentaram esse amor de Deus, passaram por uma experiência espiritual, conheceram a Deus, a mente se iluminou, o coração se aqueceu, sentiram uma mudança na vida, mas isso durou algum tempo, e logo depois os velhos hábitos continuaram ou cresceram, e hoje como que aquela experiência e aqueles momentos são parte de um passado, e hoje a pessoa não está vivendo mais em comunhão com Deus, não está andando mais nos caminhos de Deus. Eu quero dizer que depois disso aqui não resta mais nada. Se você jogar isso fora, se você virar as costas para aquilo que você conheceu e experimentou, não há outra expectativa. Aqueles que foram iluminados, aqueles que participaram e caíram e rejeitaram, não há possibilidade de renová-los para arrependimento. Ou é isso aqui ou nada, e o nada aqui representa condenação e inferno. Quem sabe nessa noite Deus não está lhe dando a oportunidade para que você se arrependa e você venha. Esse Deus gracioso, misericordioso e bom, que tem prazer em perdoar. Deus não é um Deus tirano que tem prazer sádico em mandar os seres humanos para o inferno, mas Ele é um Deus que tem prazer em atender. A Bíblia diz que Deus não despreza o coração contrito e quebrantado. Quem se chega a Deus assim será aceito por Deus. Será aceito por Deus. E por último, irmãos, é isso que significa ser cristão. Nós somos cristãos porque nós cremos em Cristo. Cremos que é aquele através de quem nós temos perdão, redenção, acesso a Deus, remissão de pecados. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite, para render graças a Deus que nos enviou o seu Cristo, porque através dele nós podemos ter perdão de pecados, que vale mais do que todas as bênçãos materiais que porventura tenhamos aqui. Por isso, nessa noite, a minha oração é que Deus console você, Deus conforte você no meio da doença, no meio da dor, do sofrimento, do aperto financeiro, das dificuldades. Se você tem Cristo, se você o tem como Redentor e Salvador, isso deveria ser um grande consolo para a sua vida. Um grande consolo para a sua vida. Que Deus assim nos guie e conforte os nossos corações nessa noite. Amém.